Boa noite agora. Espero que vocês que assistiram o primeiro bloco curtiram. Se sentirem pelo menos instigados e instigadas, é, vai ser bacana. Quero aqui agradecer ao pessoal da NAU, ao convite de Paulazinho, a Thiago Romero, a Daniel Arcades, as pessoas que estão aí fazendo esse trabalho incrível. A equipe que está aqui do meu lado, Dona Nani e Matheus, que já está aqui brincando com essa edição, esse formato. Então, gente, é o seguinte, nós conversamos no primeiro bloco, na nossa primeira jornada, fizemos uma viagem é, através da teatralidade, do que eu chamei de energia teatral e de parâmetros. Tentei pontuar para vocês como a cenografia, a depender do projeto, ela vai pontuando, utilizando os materiais, utilizando os conceitos e desenhando o lugar da cena. Lembra lá que eu comecei citando o Peter Brook, né, que ele fala que a energia, a característica dessa energia que está no ato de olhar a cena, de ver alguém fazer alguma coisa, é a energia teatral por excelência. Essa pessoa pode estar sentada, mas e se for uma câmera olhando? E se essa intermediação for feita, se esse olhar vier de uma, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, assim, por conta do isolamento social, nós fomos obrigados, né, nós que trabalhamos na área da cultura, que depende do palco, dessa vivência do palco, a utilizar o audiovisual para nos comunicar. E isso está, no meu entender, isso mexe com uma questão muito importante em relação a essa linguagem, que é a linguagem do teatro, a linguagem do show. Porque, para mim, quando você coloca uma câmera, seja qual intenção for, você pode ter uma peça de teatro, você pode ter uma live, mas quando você coloca uma câmera, você estende toda uma série de tanto possibilidades como limites daquele projeto original, ou seja, e a gente pode ter híbridos, né? Você pode ter um teatro, uma peça de teatro onde você filme, mas busque não dar muito protagonismo ao poder da câmera. Não sei também se isso é possível, porque no meu entender, quando você filma, a coisa muda. Ou você assume que naquele momento que entra a câmera, entra outra equipe, entra o corte, pelo menos, entra a direção de corte, entra outra luz e a coisa vira outra coisa. É sobre isso que a gente vai conversar hoje através de dois exemplos. O primeiro exemplo, um longa-metragem, um documentário, na verdade, sobre um filme que não aconteceu. O segundo exemplo, um curta realizado pela equipe do Teatro Castro Alves, que tinha inicialmente a intenção de não ser um curta-metragem. A ideia é que fosse exatamente uma live, e no processo a gente viu que o híbrido não ia funcionar. Mas antes, já que a gente vai falar de cinema, eu quero começar essa segunda aventura nossa com uma pequena imagem para mostrar um pouco o que é cinema, o que para mim é cinema, né? E como a câmera, ela cria uma câmera, o olho mecânico, ela cria uma outra linguagem, ela propicia a utilização de uma outra linguagem. Solta aí, Matheus, o primeiro vídeo, por favor. А чё же? Так просто. Струсила? Ладно. Я тебя прощаю. А мне не надо вашего прощения. Не надо? Давай помогу. Я сама. Сама. Эх!
Bom, eu comecei essa jornada com esse fragmento de filme. Esse filme é um dos ícones, né, do cinema do século XX. Esse fragmentozinho é da obra belíssima, um dos filmes de minha vida, que é A Infância de Ivan, de Andrei Tarkovsky, que é um filme de 1962. Eu coloquei esse filme para a gente não vai falar aqui sobre cinema, mas a gente vai falar sobre as implicações que tem você, na verdade, filmar a cenografia, ou a saber que é muito importante que a gente entenda que quando você enquadra, como eu falei há pouco, você muda o sistema, você não está mais só com aquela significação do espetáculo que está ali no palco. A câmera, ela te dá, e todo o sistema que a gente chama de filme, ela te dá todo um potencial de linguagem que, se você não explora, você pode cair numa grande armadilha de parecer que seu produto está subutilizado. Essa cena, olha que coisa incrível essa cena do Ivan. Logo no início do filme, a infância de Ivan trata da história de um menino que passa a infância na fronteira da guerra, levando mensagens, né? Então é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, é um filme muito triste. Só que, sob o ponto de vista de um menino que amadurece nesse lugar aí. Tem uma cena, que é essa que eu mostrei para vocês, mas para mostrar o potencial da linguagem. Observe aí nessa cena que a câmera ela tem um movimento descendente, acompanha o casal que tem um diálogo meio nonsense. Ele pergunta se ela está com medo, isso na boca da guerra. Eles estão na frente russa. E aí a câmera vai descendo, 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 até um momento em que ela, a personagem, ela recebe o beijo. Seria uma cena romântica, não fosse o fato dele descer e colocar a gente, o espectador, dentro da trincheira. Isso é genial, porque se por um lado a personagem está presa, suspensa ali no momento, que é esse momento do beijo, é como se esse instante suspendesse ela, fica pendurando, a gente está no lugar da trincheira, o olho do observador está dentro do lugar que daqui a alguns dias vai receber a matança de milhares e milhares de jovens. Eu trouxe a imaterialidade aqui para a gente encerrar esse nosso percurso, ou para orientar essa fase final, onde a gente vai falar sobre a experiência cinematográfica, porque a dimensão que eu penso, realmente a grande dimensão que a câmera traz é o tempo, tanto na edição como na movimentação, assim. Ela traz uma significação que é exterior à ação, por exemplo, no caso, a ação teatral. Isso é muito importante a gente compreender, porque assim, não adianta, você acha que está fazendo uma live quando está filmando, não está. Você está fazendo teatro live, você está fazendo cinema, ou está fazendo meio cinema. Isso é muito importante porque mostra que nesse momento, onde a tendência nossa é passar muitos meses dependendo dessa técnica, quanto mais a gente entender e assumir que ela é que vai ser vai criar o detalhamento do produto final, melhor para seu produto final. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que quando você for fazer suas lives, seus shows, ou sua peça de teatro, você vai ter que ter uma outra equipe. Pode ser a mesma equipe de direção, mas você vai ter que ter uma equipe de corte. E ao pensar essa equipe de corte, e isso vai estar muito no segundo exemplo que eu vou mostrar a vocês, que foi o conceito para o guarda-roupa, que foi feito lá no Teatro Castro Alves, que a ideia original não era fazer aquilo, a gente percebeu que a gente estava indo numa direção totalmente equivocada em tentar fazer uma live filmando. Quando entrou a câmera, quando entrou a luz da câmera, quando entrou o corte e ação, virou outra coisa.
Então, esse book que vocês acabaram de ver, esse vídeo animado, tem mais ou menos uns 13 anos. Há 13 anos atrás, eu fui mobilizado com a minha equipe aqui em Salvador para uma missão monumental e incrível, que seria fazer a direção de arte do filme Viva o Povo Brasileiro, uma adaptação do livro de João Ubaldo, que seria dirigido por André Luiz Oliveira. Nós nos mobilizamos na época, foram 8 meses de trabalho e pesquisa, chegamos a fazer provas de figurino e tal, e depois o filme não aconteceu. Foi frustrante para todo mundo, passou o tempo, e em 2017, André Luiz Oliveira resolveu fazer um documentário para contar a história desse filme que não aconteceu. E chamou de novo a nossa equipe. Eu não vou demorar muito sobre o primeiro formato, sobre o filme que não foi feito. Eu vou me deter um pouco mais aqui sobre esse filme que foi realizado agora. Mas assim, eu queria só registrar que esse filme significou, pelo menos para mim, e isso está no filme de André Luiz Oliveira, né? Um passo muito importante em meu trabalho, né, como diretor de arte, porque ele significou a construção de um método. As pessoas que eu conheci nesse filme me propiciaram isso. Raquel Rocha, Carol Tanajura, Luiz Parras, Luiz Santana, Diana Moreira, pessoas que voltaram depois a fazer várias parcerias comigo, mas que juntos a gente criou um método. Agora, quando o André, 13 anos depois, me chamou para fazer um documentário, a gente viveu um desafio muito curioso. O que eu vou apresentar para vocês agora é o book. Eu gosto de chamar de book, mas é um projeto de arte que eu fiz para o filme atual. Para esse filme atual, eu contei com a direção de figurino de Diana Moreira e a cenografia de Renata Mota. Nós, na verdade, o filme de André, ele foi estruturado da seguinte maneira. Ele vai tecendo uma investigação sobre o povo brasileiro, sobre o livro, sobre as raízes do povo brasileiro, explora bastante a questão da raça, a questão assim do Brasil, do filme que aconteceu, que não aconteceu. E tem 2 cenas de ficção. Uma foi feita dentro do Teatro Castro Alves, que no caso ela está descrita nesse book que eu acabei de mostrar para vocês, que é exatamente a cena que ocorreria na ilha de Taparica, quando os rebeldes estão amotinados dentro da pequena botica e o navio português vem e metralha essas pessoas. E a outra cena, que seria feita no Teatro Vila Velha, onde narra o encontro do general Macário com a memória da sua amada. Isso se passaria durante a República, 1800 e alguma coisa, e 81, logo depois da proclamação da República, e o ambiente é um quartel que está no Rio de Janeiro. Por que que nós escolhemos fazer essas 2 sequências dentro desse documentário, sequências ficcionadas, dentro de 2 teatros, dentro do espaço teatral? É uma pergunta muito interessante que eu sugiro que vocês façam para mim lá no terceiro bloco, porque eu gostaria de abordar um pouco mais a construção da cenografia dessas 2 sequências. Eu vou mostrar para vocês agora o que nós apresentamos para André Luiz Oliveira como projeto de arte e que criou os nortes para a realização das 2 cenografias.
enquanto referências gerais, nós tivemos como base os desenhos que foram realizados lá na Grécia Antiga, há 13 anos atrás. E criamos um conceito que, em linhas gerais, ele é o seguinte. Eu vou já passando aqui pelas referências e vou falando desse conceito. Nós temos como uma referência muito importante o filme de Lars von Trier, Dogville. Por quê? Porque como nós fomos ocupar o teatro, como é que a gente vai fazer essa cenografia para ter realismo? Dogville tem uma coisa incrível, né? O filme tem a mise-en-scène realista, enquanto elenco, enquanto figurino, enquanto fotografia, mas ele não tem arquitetura, ele não tem a estrutura da arquitetura. A gente quis fazer isso na cena da Botica, e esse seria o que eu penso que André fez, que é uma coisa muito bacana. Já que eu não fiz o filme, eu vou experimentar, fazer como esse filme podia ser diferente. Então, uma referência muito importante foi o Dogville, Manderley, também do Lars von Trier, de 2005, que é a mesma proposta, né? Você tem linhas gerais, assim, você entende que tem uma arquitetura ali que está retirada do espaço, ou seja, a cenografia criaria uma espacialidade, a iluminação trata essa espacialidade como natural, como se a casa estivesse aqui, ali, como se a Botica estivesse ali, embora ela não estivesse. Outro filme muito importante é o Caravaggio, do Derek Jarman. Esse filme é incrível porque ele mistura elementos do século XX dentro da história de Caravaggio, mas a nossa referência não se dá por isso. Ela acontece porque, se você observar nessas duas imagens que tem aqui do filme, principalmente essa aqui anterior, aumenta essa imagem aí, não sei se você já fez, aí o Matheus tá danado, tá virado no no cão. A gente estabeleceu aqui uma dinâmica bem bacana para contar essa história. Observe que você tem aí nessa imagem um espaço meio abstrato, o figurino, quem data. E o Derek Jarman ainda faz o seguinte, ele coloca, por exemplo, uma calculadora na mão do Papa. Esse que está aí é o Papa, ele está comendo, tem hora que ele olha para o relógio, ele está com um cálice, que se você observar, é um objeto de cena que não é contemporâneo. Nós não fizemos isso. Mas o que tem aí nesse filme que é interessante, e que a gente buscou fazer, principalmente na cenografia realizada no Teatro Vila Velha, é esse vazio que tem aí no fundo, essa bruma. O que a gente percebeu é que o espaço do teatro, ele tem um vazio cheio. Qualquer teatro, um teatro com história, como é o Vila Velha, eu estou falando de história de vida, de peças que passaram lá, você senta no palco, você sente uma densidade, sabe? Você diz, epa, você tem uma energia, e essa energia está ali. É impossível dar um black 100%, não é como está no estúdio, não é? Então, a referência do Derek Jarman vem por aí. Outra que foi muito importante para o figurino é esse fotógrafo, Saldek. O Saldek, ele tem um trabalho que nos fascina, e eu acho que Diana Moreira fez uma representação, uma interpretação incrível do Saldek. Ele é um fotógrafo europeu e que tem um trabalho onde ele cria personagens na cenografia da foto que ele vai tirar, no figurino, a ponto de pintar o figurino. Ele aquarela o figurino. O que você está vendo aí enquanto imagem é a fotografia desse trabalho de arte feito para a realização desse cenário. Esse clima do cenário pintado e da roupa aquarelada foi muito importante, e você vê isso muito principalmente na roupa do General Macário, na cena do Teatro Vila Velha, que se dá dentro do Teatro Vila Velha. Outro elemento importante, porque veja bem, na cena do Teatro Castro Alves, que é a cena que seria, essa cena, ela, não, 1523 não, 1523 é antes, é um pouco mais. Essa cena, ela se dá num pier, com a chegada da caravela, e na verdade, eu preciso do mar. E aí a primeira referência que a gente teve para esse mar, que ocuparia todo o palco do Teatro Castro Alves, foi lá na Vivar,
de Fellini. Aqui, duas cenas do filme. Fellini, em La Nave Va, tem aquele mar famosíssimo, que é uma das cenas mais, para mim, poéticas do cinema, né? E no final ele mostra a estrutura do mar. A gente conversou muito sobre até onde ia essa questão de revelar a estrutura, se é verdadeiro ou não, se seria plástico, se a gente mostraria que era plástico. E como seria a mise-en-scène. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Outro elemento que serviu de referência para a gente foi esse filme, O Bebê Santo de Macon, O Bebê de Macon, traduziram aqui O Bebê Santo de Macon, um filme incrível do Peter Greenaway, porque ele tem aí essas figuras que estão penduradas assim, e caracterizada de uma forma realista, mágica, mas sobre um fundo que é esse não lugar, né? Ou na verdade o não lugar do teatro, esse limbo do teatro, ele dialoga bastante com o Poleiro das Almas, né? Que é um dos cenários mais importantes do livro do João Baldo Ribeiro. Essa produção aqui, que você vê ali o William Dafoe, não sei se essa é a pronúncia certa dele. Essa, Matheus, você sabe? Eu não sei inglês, cara. E ali a Giada Colagrande. Essa Vida e Morte de Marina Abramovic foi uma peça que foi filmada, assim, um trabalho de audiovisual incrível, onde tem assim muita cena de pia, de porto, de mar. Só que observem que esse mar, isso é uma grande discussão que a gente travou, é um mar mais etéreo, enquanto que o mar de Fellini, que está aqui, é um mar mais circense, vamos dizer assim. Nós optamos, o André optou, por fazer um mar não etéreo, fazer um mar não como essa imagem que está aí, porque já que nós estávamos no teatro e nós teríamos uma mise-en-scène naturalista, seria interessante assumir essa coisa mais Peter Brook mesmo, mais teatral. E daí se estabeleceu um desafio cenográfico e que, na minha opinião, levou a uma das construções mais incríveis do cinema recente, que é a construção que Renata Mota e a equipe fez desse mar que ocupou essa cena e que a gente vai detalhar nos próximos slides. Essa imagem que vocês estão vendo aí é continuidade do projeto de arte. Observe que aí eu já tenho o conceito de figurino, eu tenho um conceito também muito importante, que é o seguinte: já que eu estou assumindo, porque a cena é o alferes com as gaivotas, já que eu estou assumindo que eu vou ter um mar que vai ser feito, quer dizer, a gente sabe que ele foi de plástico, mas nesse momento a gente não sabia como seria a materialidade desse mar. Ele seria artificial, teria que mover, provavelmente seria plástico, mas podia ser tecido e tal. A gente está assumindo que as gaivotas não seriam gaivotas mesmo. Houve uma grande discussão nesse momento se essas gaivotas elas seriam, por exemplo, digital, se seria feito em pó. Isso aí nós optamos em fazer realmente essa coisa desse teatro físico, esse teatro com essa estrutura meia circense, mas assim, e filmar como se fosse real. Essa foi a brincadeira, e que eu acho que é isso que foi a grande mágica, né? E que deu uma vontade enorme a gente de fazer o longa todo assim, né? O que seria uma loucura. Tem uma experiência no que se viu muito de referência, que nem está aqui, que é aquele projeto da Globo, que eu acho sensacional, Dias de Maria, onde eles fizeram uma grande cúpula, né? E tudo é artificial, no sentido de você, na verdade, ter a teatralidade, usar o que é da tradição teatral, mas fazer como cinema. Antes de falar um pouco da materialidade do mar, foi o tamanho que as coisas teriam que ter, e aí é preciso compreender que quanto mais você tem a consciência, o domínio da câmera, do tipo de câmera, do ângulo da câmera, mais você pode avançar numa questão dessa como uma questão técnica. Assim, a pergunta é: que tamanho teria que ter a caravela para que, ao filmar desde a plateia do Teatro Castro Alves, eu desse a sensação física, real,
de que em relação ao Alferes, que estaria no Pia, ela seria um barco português que tivesse aí mais ou menos a uns 7 quilômetros de distância do Pia. A gente enfrentou um desafio muito grande para fazer esse cálculo. Tentamos via AutoCAD, tentamos via os programas, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e não deu certo, foi a maquete física que resolveu. A outra questão é a materialidade do mar, de que esse material seria feito. Renata e a equipe dela fizeram uma pesquisa exaustiva, né, de referências. Aí, no caso, a gente tem um mar que é todo feito de copo plástico, depois, que é bem interessante, né? Depois, inclusive como suporte para a luz, o mar poderia ser feito dessa tela e saía uma imagem de uma plantação de morango aqui no Brasil. A gente fica pensando também num momento como esse, que já tinha estourado todo o orçamento do filme, então a gente chegou a um impasse com a produção, que era o seguinte: a gente faria esse mar desde que a gente conseguisse viabilizar, porque não tinha mais dinheiro para fazer. Então, foi um impasse terrível. Então, essa opção de ter usar um tecido, que é o tecido que é utilizado para fazer uma plantação, para cobrir o morango na época do sol, talvez viabilizasse, do ponto de vista de produção, se a gente conseguisse ele de graça, negociando com uma empresa de agropecuária, né? E quando a gente fez uma primeira pesquisa, a gente viu que isso não deu certo, porque esse tecido é caro, eles usam até ele estragar. Bom, essa é a planta do Teatro Castro Alves. Eu vou botar o cursor aqui só para localizar vocês. Aqui é o fundo do palco. O cursor, o Matheus está aqui, acabou de me dizer que o cursor aqui não funciona. Não. Mas bom, a parte de baixo dessa foto coincide com a parte do fundo do palco do Teatro Castro Alves. Na frente está a plateia que não está aí representada. Isso é legal para você ver a escala, essa profundidade aí. Eu tenho mais ou menos aí uma área de 25 metros por 50, um quadrado mais ou menos de 25 por 50. Dá quanto de área aí, Matheus? 3 vezes 5, 25 por 50, você tem aí uns seus 4.000 metros quadrados. Porra, dupliquei. 1.250. Vamos arredondar para 2.000 metros quadrados planos, né? Eu falei 4.000 porque, na verdade, depois do mar, ele tem as dobras, né, que a gente teve que considerar. Bom, o universo do Teatro Vila Velha, que corresponde ao outro personagem, que é o personagem do Macário. Aqui eu queria chamar a atenção para o trabalho de Diana Moreira. Você vê que a interpretação que Diana faz do trabalho de Saldec. Veja que aí a gente tem de novo, e usamos na cenografia, né? A Renata usou na cenografia a lona de caminhão. Por quê? Porque esse espaço, ele corresponde ao que seria um quartel do Rio de Janeiro na época da República. Como a gente está trabalhando uma encenação naturalista, e como essa encenação ela vai se dar no detalhe, a gente, nesse caso, optou para ter um elemento da arquitetura que seriam arcos e criar um grande volume atravessando diagonalmente o espaço do Teatro Vila Velha. Esses arcos, esse volume, ele foi revestido com lona de caminhão, porque a gente tinha que montar e desmontar, tinha que montar, filmar, desmontar no outro dia. A gente teve só um dia de filmagem lá. E Renata criou essa cenografia que tem o espaço do quartel representado por esse piso, onde se dá a cena, vocês vão ver um fragmentozinho aí do filme, e ao longe a presença desses arcos. Muitas vezes o que a cenografia tem que fazer, às vezes você faz uma construção enorme para ter uma presença, para ter um suporte de luz, para ela, inclusive, não poder ficar em primeiro plano, né? Aqui são imagens do Teatro Vila Velha, estudo que a gente tem que fazer nesse caso a gente usou o SketchUp para ver o tamanho, e aí funcionou aqui
no Vila Velha, aqui a cenógrafa estudando a textura dela. E eu vou me deter agora em uma discussão muito interessante que aconteceu nesse processo, que foi o seguinte. Eu queria usar as ferramentas digitais, o AutoCAD, o Revit, SketchUp, para ter uma cenografia mais precisa e para chegar até, por exemplo, o tamanho do barco. E é engraçado, a gente não conseguiu. O Vila Velha funcionou, a gente usar o SketchUp para chegar a desenhar os arcos, mas o que deu o tamanho da maquete real foi o exercício de fazer a maquete, estudar o ângulo de câmera mais próximo possível do que seria filmado e medir o tamanho da maquete que funcionou na câmera. Vou fazer um corte para tomar um café, viu? O Teatro Castro Alves, ele tem dimensões monumentais, né? Assim, para a maioria dos espetáculos. A gente achava que ele era muito grande. Na verdade, quando nós começamos a fazer a ocupação e a espacialidade que a maquete revelou, é que o teatro não era tão grande assim não. Porque o que a gente precisava, quer dizer, a câmera teria que captar, tudo isso foi em função desse exercício que foi feito lá com a maquete. Aqui, assim, a câmera teria que captar uma imagem tal, porque isso era muito importante para você entrar na fábula. Ter a sensação de que esse mar era grande. E a equipe de Renata Mota, ela fez vários exercícios, né? E chegou à conclusão que isso só poderia acontecer, e isso foi feito através da maquete. Na verdade, o que vocês estão olhando aí já é uma imagem do mar montado, claro, sem iluminação e tal. Mas observe nessa imagem que coisa engraçada. Você vai ver à direita a caravela lá pequenininha, e aqui a gente já dando a sensação de que o mar ele é infinito, desse ângulo apenas. Se a gente subisse muito a câmera, a câmera revelava que, na verdade, o mar aí está subindo ladeira. E foi isso que a gente fez. A gente teve que criar uma estrutura para ele ir subindo. Isso, na verdade, foi muito feito no teatro barroco, né? Na ópera barroca, no século XVII, XVIII, para simular mar dentro de teatro. Depois a gente percebeu isso. Não era de plástico, claro. Aqui de novo a planta do teatro. Essa imagem é muito interessante, as duas imagens que seguem. Aqui o que seria o interior dessa botica, com as pessoas, o figurino, o ambiente. E aqui eu quero chamar a atenção para esse trabalho, que tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Que, na verdade, é dentro de um teatro, mas era para ele está dentro do teatro. Tem a estrutura física que podia servir para uma peça, tem iluminação de cenografia teatral, mas tem também iluminação de cinema. Tanto é que nós tínhamos 2 light signs, 2 iluminadores. O João Batista, que fez um trabalho incrível iluminando o mar de perto e dando a cor que a gente queria, e o Luiz Abramos, que é o diretor de fotografia do filme. Que, na verdade, assim, é isso que acontece quando você filma dentro de um teatro, né? Você tem 2 desenhos de equipe. Aí, observe que você tem os pontos de luz que Abramo criou para simular a luz das velas, a luz dos fogos. Essa cena eu acho sensacional, o elenco descansando entre uma cena e outra, enquanto o ator malha lá no fundo. Aqui você vê os personagens amotinados, né, dentro da botica. E essa imagem que está aí é uma planta baixa. Ela foi feita junto com a maquete para a gente entender essas distâncias. Se você perceber aí, tem umas linhas diagonais, uns pedaços de linhas diagonais. Isso é o sistema de mecanismo que foi criado para simular o movimento do mar. E aí tem um pier, depois eu vou falar um pouco sobre a estrutura desse pier. Aí a versão em AutoCAD da planta, já em escala. Observe que deixa eu me aproximar aqui para ver o tamanho exato.
O barquinho aí tá com... Quanto é, Matheus? Se tu consegue ver aí, tá pequeno isso. 3 metros. 3 metros e meio. Acho que ficou com 4 metros. Não, não ficou com 4 metros, não. Ficou menos. A caravela ficou com 2 e alguma coisa, que é essa dimensão que ela está aí. E observe que aí nessa planta tem umas linhas. Essas linhas a gente teve que tirar da maquete e transferir para o AutoCAD, senão não funcionava. Para dar a sensação de mar. A gente fez a partir de vários estudos de fotografia, do tipo de onda, de como a onda se propaga da praia até o infinito, e para isso ser transportado de forma que trouxesse um realismo necessário, para não ficar uma coisa estranha, a gente fez da fotografia para a maquete, da maquete para o palco. Foi esse o caminho. Aqui imagens da maquete. Observe que, por exemplo, essa maquete aí foi feita com papel. Com o papel a gente foi estudando que tipo de onda teria que ter para ter a escala exata de mar, para aparecer mar. Aqui, já com a presença do ciclorama, que é que dá a sensação de infinito lá no fundo. E a caravela, primeira caravela, ela ficou muito grande, essa foi que ficou com 4 metros. Aqui um estudo de luz mostrando essa coisa da bruma e o exercício que a fotografia, as duas fotografias tinham que ter para somadas dar essa ilusão de mar. Porque o legal era você saber que é um mar de plástico, mas você vê como um mar. Isso que foi o bacana desse projeto. Aqui o pier, o alferes na ponta do FIA, a caravela, e aqui uma série de testes que foram feitos, e assim, eu queria chamar a atenção agora para uma coisa que é fundamental, tanto em projetos teatrais como em projetos de cinema, assim, não dá, tem realizações que não dá para você fazer se você não tem duas condições satisfeitas muito importantes, dinheiro e tempo. Não adianta ter também dinheiro sem ter tempo. Você tem que ter tempo para provar. Recentemente eu vi uma conferência do Serrone, onde ele divide o teatro dessa forma. Ele fala, tem um tipo de teatro, que é aquele teatro você faz esquete de televisão, aquele cenário realista, onde você sabe quanto vai gastar de verba e sabe o que quer. Você quer um bar, você quer uma taverna, você quer uma cena no hospital, e aí vai, realiza e diz, olha, isso vai ser feito durante tanto tempo, porque você sabe o que quer, você tem um dinheiro para aquilo. E tem um outro teatro, que é um teatro de investigação, que é isso que eu estou trazendo aqui, é o teatro que ele tem uma assinatura de linguagem artística e ele precisa de tempo, porque é com o tempo que a gente vai errando, vai provando e vai podendo fazer exatamente os testes necessários para chegar ao que você quer. Essa traquitana que está aí foi realizada pela equipe de Renata, coordenada por Paulo Florencio e Igor Liberato, e junto com a equipe do teatro, que foi coordenada por Adriano Passos. Assim, esse sistema é interessante porque eles criaram um negócio de uma manivela com rodízios, com cilindros de PVC com diâmetros diferentes. Isso ia girando por baixo do mar e assim ele oscilava. Vocês vão ver que funcionou. Aqui um teste, voltei, desculpem. Aqui um teste de pôr do sol, porque na verdade tem um sol nascendo, que ele nasce em cena. Esse teste já foi feito da maquete lá no teatro para a gente medir e colocar as distâncias. O que é interessante em toda essa proposta, nesse exercício, é que se a gente mudasse o ângulo de câmera, a coisa não funcionava. Porque se subisse muito ou descesse muito, você não tinha exatamente a ilusão realista de profundidade. Aqui a estrutura do mar sendo montada. Observe que o pessoal sai catando lá na estrutura e na região ali do TCA todo tipo de objetos que pudesse criar essa estrutura em ladeira. Assim foram usados tampa de PVC, reservatório, tripé de mesas, cavaletes. Eu amo essa foto aí onde o pessoal está começando a subir com o mar. Quer dizer, foi uma construção quase que em escala 1 para 1.
Aqui uma visão de cima da estrutura sem a película. Aqui um dos primeiros croquis mostrando onde teriam as áreas que se moviam, as áreas que não se movem. Aqui eu amo esse desenho aí, porque na verdade foi feito por uma pessoa que trabalhou com a gente, foi Vitória, e que Vitória é estagiária, trabalhou na verdade aqui mais do que estagiária, fez também assistência de direção, e ela não vem da área estética, mas ela domina a escala de tal forma que a gente descobriu nesse processo que ela é excelente aderecista, né? E ela conseguiu entender a dimensão da fragata e ajudou no processo de construção dela. Aqui o esquema de projeto da fragata, a fragata sendo construída de metalon e madeira, lá no centro técnico do TCA, e aí é uma imagem final da fragata com uma em primeiro plano. Várias dessas fotos, as fotos mais bonitas que vocês veem aqui, são de Fábio Bouzas, e que Fábio trabalhou como estilo no filme, que é assim, fazendo fotos de cena, e como a gente ia montando enquanto ele ia fotografando, ele acabou contribuindo muito enquanto trazer alguns ângulos de visão que fossem interessantes de ser registrados e acabou influenciando um dos planos mais bonitos da captação desse mar lá no Teatro Castro Alves, que eu vou mostrar a vocês aqui. Uma imagem do mar já iluminado, né, com a luz de cena feita por João Batista e pelo Luiz Abramo. O mar com as gaivotas. Essas gaivotas e o pier foram uma grande discussão, porque nós acabamos assumindo que as gaivotas deveriam ser realmente de madeira e ser como estava na maquete, com bonecos, e que tivesse o movimento de gaivota articulada. E quem fez isso foi outra pessoa que entrou também com a assinatura dessa cenografia, principalmente na parte dos objetos, que foi Olga, do grupo A Roda, Olga Gomes. Essas gaivotas trouxeram um charme muito especial à cena, e durante muito tempo a gente ficou pensando assim, poxa, será que a gente vai tirar digitalmente os fios? E a direção assumiu os fios, e acho que ficou um resultado bem curioso. Eu amo essa imagem daí, porque você vê a direção de arte conversando com a cenografia, no meio desse espaço turbulento, né? Observe aí nessa foto, registrada magistralmente, né, por Fábio Bouzas, a textura do pia. Esse pia, eu acho que com esse pia, a equipe de Renata Mota destruiu metade das casas velhas lá da... Mentira, viu, que estavam já sucumbidas lá no bairro da Saúde, onde morava um dos técnicos que se trabalhou. E foi uma brincadeira que funcionou, que a cenografia fez misturar o plástico, a textura do plástico, que não é realista. No mal que a gente tinha de real é a escala e o movimento, com a realidade, a textura da madeira. Essa madeira que foi construída, com a qual foi construído o pia, ela é carregada de memória. Isso faz toda a diferença, né? Deu um troço bem estranho aí. Essa imagem de Fábio Bouzas, que mostra o pia por baixo, que gerou um dos planos do filme que eu vou mostrar para vocês daqui a alguns segundos depois do cafezinho. O café de Maurício Martins estava excelente. Aqui sai um café lá para as 2, 3 da manhã, que é assim, incrível. Com essa imagem, a azul e a gaivota de Olga aí pairando com a sombra da caravela, a gente finaliza essas imagens da experiência no Teatro Castro Alves. Daqui a pouco eu vou só acabar com uns pedacinhos dos filmes para vocês compararem o que foi projetado aí com o resultado na câmera. E aí vamos ver o que aconteceu no Teatro Vila Velha. O Teatro Vila Velha é um espaço que tem mais ou menos... Ele é estreito, né, e comprido. Foi criado aí essa planta baixa, uma diagonal, essa linha preta, é a estrutura que foi feita de lona. E a gente buscou o máximo. Foi engraçado, porque o Vila também ele acabou ficando pequeno. Matheus, aquela câmera não está desligada, não? Tá não, né? Valeu, porque o monitor não está aceso.
a essa hora no forte aqui do Barbalho começa a ter fenômenos de poltergeist. Eu já vi fantasma aqui, sabe? Fazendo Evangelho segundo Maria, de Carmen Paternoster. Aqui são os croquis que a gente usou a lona de caminhão como suporte para o desenho, para ter uma materialidade de desenho próxima ao que foi construído. Esse instrumento, no caso do Vila Velha, essa ferramenta digital que é o SketchUp, ele foi muito bacana porque a gente pôde estudar os ângulos de câmera e ele acabou indicando, e foi muito importante porque ele indicou o caminho que as sequências tinham que ter para a gente não revelar que a lona é lona. O que a gente queria era só que esses arcos aparecessem como um recorte da luz, né? Como ficou na cena final. É um instrumento interessante. Aí, essa história desse piso, que claro, você vê lá no fundo os pilares do arco já feito. Eu amo essa imagem daí, eu sou apaixonado por essa imagem. Pegou esse clique, toda a equipe lá de madrugada instalando o piso. Esse piso veio de uma casa da saúde, ele é de verdade, é de ladrilho hidráulico. E eu acho interessante essa mistura que aconteceu aí, porque, deixa eu voltar para ele, a gente tinha que fazer uma instalação, a Renata teve que, com a equipe dela, fazer uma instalação que não estragasse o piso do Teatro Vila Velha. Então foi colocado uma lâmina de plástico, sob a lâmina de plástico, umas camadas de areia com um pouquinho de água. A gente criou uma borda de madeira, travou o piso e depois ele foi assentando e a gente teve que dar uma compactada, botar um pouquinho de água, até ele poder receber com estabilidade o ator. Mas o que é interessante nessa cenografia é que ela, enquanto lá no Teatro Castro Alves a gente tinha o mar de plástico e a textura do pier com realismo, aqui a gente tinha a lona de caminhão fazendo o volume lá do fundo dos arcos e em primeiro plano o piso trazendo a verdade do material. É como se fosse quase um objeto de cena para mim, um piso desse. Aqui eu vou mostrar um pouco o processo construtivo que foi feito e que foi bem interessante para a gente criar esse grande volume, né? Foram feitas estruturas de metal. É um processo preciso, uma vez que a gente tinha o projeto realizado via SketchUp, as medidas saíram todas precisas, construímos os arcos, usamos acrílico para fazer o arco, porque foi mais rápido. Aqui tem uma questão que é bem dramática num processo desse que tem que ser pensado pela cenografia, que é a velocidade de execução e desmontagem. Uma vez que uma diária no teatro desse não exatamente pelo preço, que tanto o Vila como o TCA apoiaram a produção, mas pela necessidade de liberar o quanto antes o espaço do teatro, né? Então a estrutura foi feita em linhas de metalon, depois a gente usou o acrílico para fazer o arco e foi revestindo com a lona de caminhão, assim, enquanto ia acabando de fazer a estrutura de metalon, a lona de caminhão ia subindo. Aqui um aspecto do muro que se formou quase sem acabamento. Aqui um aspecto da instalação do piso, você vê o processo plástico, areia e o assentamento do ladrilho hidráulico. Depois a gente teve que criar aí uma películazinha de cera, porque ele foi resultado de um desmonte, ficava muito fosco, não ficou bonito nos testes de cena. Aqui a cenografia quase pronta para receber a luz. E agora a gente vai passar uns vídeos mostrando como essa brincadeira ficou. Essa é uma imagem para mim sensacional, eu sou apaixonado por isso aí, porque você vê a magia do cinema vista pelo nosso lado, né? O lado de cada equipe. Depois você vai ver como ficou a cena final. Ali de cabelo branco eu tenho o André Luiz Oliveira, de bermuda com as pernas finas eu tenho o Luiz Abramo. Entrou agora em cena João Rodrigo, que fez toda a parte de direção de elenco junto com o André. Ali o Boom e lá o nosso personagem sumindo nas brumas. Esse vídeo para mim é sensacional porque você vê aqui em primeiro plano
toda a traquitana que teve que ser feita pelos maquinistas ali é Geni, uma das melhores maquinistas assim do Brasil. Ali eles estão acionando as gaivotas, né, que tem que entrar em consonância com o que está sendo filmado. Você tem boom, vai o Abramo, que é câmera, diretor de fotografia, e quando a câmera vira para a direita, eu que fiz essa filmagem, porque eu queria mostrar exatamente. Aí, eu tô indo na direção da bruma desse black aí, que é a plateia vazia do Teatro Castro Alves. Então vocês observaram, né, essa coisa da magia que ocorreu aí nesses dois espaços cênicos, né? Quando você coloca todos os elementos, né, que não são poucos, em cena, é que acontece a magia do filme, né? Aí nós vamos passar agora alguns fragmentos, pedacinhos do filme do André Luiz Oliveira. Observem que aí eu tenho a coisa, na verdade, mais importante de todas, que é o olhar da direção somado com a interpretação, com a parte de elenco, com a caracterização, depois com a iluminação. Na verdade, a cenografia é o suporte de tudo. E o filme funciona quando tudo isso funciona, né? Assim, a gente tem a atmosfera, aquela palavra que eu falei mais recente, quando todos esses departamentos trabalham e aí acontece aquele milagre. Às vezes acontece e às vezes não. Vamos lá passar. Essa cena que vai passar agora, primeiro é uma cena que aconteceu logo no início do filme e descreve o momento onde o cabo vai ser interrogado pelo general Macário. Confiram aí.
Vocês perceberam que na primeira sequência, que é o quartel do Exército, lá no Rio de Janeiro, 1800 e pouco, a edição mistura. Tem captação que é feita no teatro, que são as pessoas observando o capitão andando, saindo da prisão. Aquela prisão é um corredor que foi feito ali nas coxias do Teatro Vila Velha, com grades de metalona de caminhão. É basicamente anteparo e luz. E observaram no ângulo, o ângulo de filmagem da segunda sequência, que é aquele que a câmera sai com a grua e revela por baixo o mar, por baixo do pier, passando pelas pessoas. Foi uma descoberta que aconteceu durante o processo de filmagem, foi uma grande sugestão do nosso fotógrafo Fábio Bouzas, né? Assim, o cinema é isso, é essa soma. Vamos agora para a última imagem que eu vou mostrar para vocês dessa aventura cenográfica aí nesses teatros, nesse filme O Outro Lado da Memória, dentro desse projeto. Eu vou mostrar um fragmento de vídeo que fixa o movimento do mar e depois vou deixar vocês com uma imagem que revela o método construído para esse. Bem, vocês perceberam que enquanto a gente estava filmando, aquele movimento era feito por essas criaturas, né? Aí em cena a gente tem Paulo Florencio e Adriano Passos, que ficavam com a outra equipe, a própria cenógrafa, embaixo do mar, fazendo ele movimentar. Eu vou encerrar essa jornada nossa, que já está longa demais, não sei quem ficou aguentando até o final, né? Com falar rapidinho, só para pontuar, porque eu acho que a gente pode desenvolver esse tema lá no Masterclass, ou como diz Ana Carolina, no aulão, que vai ter na próxima sexta-feira. Né? Eu vou falar da experiência que o Teatro Castro Alves teve, que a nossa equipe teve, na realização desse concerto para o guarda-roupa. Esse concerto para o guarda-roupa, ele nasceu de uma forma que eu podia resumir, que tem muito a ver com essa coisa que a gente vai discutir na próxima aula, que é assim, o poder da câmera, a importância de você assumir a metodologia de filme para um trabalho que você acha que não tem, que não iria usar essa metodologia. Né? A gente, na verdade, queria fazer uma coisa que foi uma espécie de performance para marcar o momento da pandemia, o momento de distanciamento do público, só que a gente queria abraçar o público. Quem somos a gente? A direção do Balé do Teatro Castro Alves, Odelei Meira, Carlos Prazeres, diretor da Orquestra Sinfônica, Rose Lima, toda a equipe do TCA junta, com principalmente a parceria dos músicos e bailarinos e bailarinas. A questão é que no processo que a gente ia realizar, a gente a gente demorou muito de entender que a gente tinha que utilizar a metodologia de cinema para chegar onde a gente queria. E o que é que a gente queria? A gente queria principalmente duas coisas. Primeiro, revelar com surpresa. Está nesse primeiro vídeo aqui. Revelar com surpresa a plateia, com os figurinos lá. E a segunda coisa, que está nesse segundo vídeo, essa revelação tinha que vir com a música e vir de forma poética. E a gente só entendeu isso quando decupou, a gente fez, o balé trabalhou as coreografias com o tema do abraço, um trabalho inclusive incrível dos bailarinos intérpretes, de Jai e de Luísa. Quando a gente chegou no palco, a gente tentou várias vezes, filmou várias vezes e não funcionou. Porque nós não decupamos, a gente não fez um roteiro para atingir o que a gente queria. A gente só conseguiu quando a gente teve esse trabalho de roteirizar, decupar cena por cena, criar as pontes visuais e filmar com essa finalidade. E aí a gente alcançou o nosso objetivo com o nosso conceito para o guarda-roupa, com o qual eu me despeço de vocês. Espero que tenham pelo menos saído
tenha se divertido aqui com essa nossa aventura. Um beijo enorme e até sexta-feira.
Comandante! 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 Comandante, 30 diabos!